Olá, fera, tudo bom? Enfim, vamos começar os nossos módulos sobre física moderna. A gente vai começar a falar sobre algumas questõezinhas, vai comentar algumas questões de física quântica, de física relativística, tudo no nível da UPE e da segunda fase federal, nada do outro mundo. Até porque quando você entrar no curso de engenharia, caso você faça engenharia ou algum curso da área de exatas, você vai ver como esse assunto tem mais alguns desdobramentos, mas que a gente não irá fazê-los agora. Tá? O ensino médio cobra o básico da física moderna. Só o conhecimento prévio de algumas situações quânticas e de algumas situações da física relativística. Nada mais que isso, tá certo? Então a gente selecionou algumas questões, tanto da UFPE como da UPE, para te deixar um pouco mais por dentro desse mundo da física moderna, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Primeira questão. Essa primeira questão fala o seguinte. De acordo com o modelo de Bohr, algo que em química vocês estudam também, tá? Os níveis de energia do átomo de hidrogênio são dados por En menos 13,6 sobre N ao quadrado em elétron-volts. Qual a energia em elétron-volts de um fóton emitido quando o átomo efetua uma transição entre os estados 2 e 1? Bom, imaginando rapidamente o nosso átomo aqui, coisa rápida, nosso núcleozinho aqui, deixa eu desenhar o nosso núcleo, pronto. Então, toda vez que o elétron, ele saltar, se eu aqui fizer uma eletrosfera imaginária aqui, as camadinhas, os níveis do átomo de Bohr, né? Aqui a gente tem o nível 1, aqui a gente tem o nível 2, aqui a gente tem o nível 3, ok? Então, quando o átomo ele migra de um nível para outro nível, ele sempre faz isso aí trocando energia, seja recebendo ou seja doando energia. E esses níveis de energia, eles são definidos através dessa equação. En menos 13,6 sobre N ao quadrado, isso aqui em elétron-volts. Consequentemente, se eu quiser pegar a energia do nível 1, eu faço menos 13,6 sobre 1 ao quadrado. Então, dá menos 13,6 elétron-volts. Se eu quiser pegar do nível 2, eu coloco menos 13,6 sobre 2 ao quadrado, menos 3,6 sobre 4, dá, se fosse 12, ia ser 3,4. Então dá menos 3,4. Veja que o nível já tem mais energia. Então quando ele retornar do nível 2 para o nível 1, ele vai ter que ceder uma certa quantidade de energia. Ele vai liberar fótons de energia, tá? Esse fóton de energia que ele vai liberar terá que valor energético? Exatamente a subtração entre 3,4 e 13,6. Então ele vai liberar um fóton de energia, cujo valor energético é 10,2 elétron-volts aproximadamente. Tranquilo? César, então quer dizer que se ele tivesse indo do primeiro para o segundo, tá, ele iria receber energia para fazer isso, exatamente. Quanto mais ele se afasta desse núcleo, ele vai ocupar níveis de maior energia, até chegar ao nível 0 de energia, que é na hora que ele vai escapar literalmente da eletrosfera, que seria uma distância infinita do núcleo, tá certo? Esse é o modelo atômico de Bohr. Tá? E esses valores servem, obviamente, exclusivamente para os níveis para o átomo de hidrogênio, ok? Beleza. Segunda questão, comenta mais ou menos sobre isso daí, sendo que de uma forma um pouquinho diferente, que envolve efeito fotoelétrico, mas que não deixa de ter essa ideia, tá? Simplesmente a gente vai quantizar essa energia liberada. É assim. A função trabalho ou potencial de superfície do césio metálico é 1,8 elétron-volts. César, que função trabalho é essa daí? Essa função trabalho representa a menor energia suficiente para poder liberar elétrons desse átomo de césio, tá?
Aí é que dá o nome de efeito fotoelétrico. Se incidir sobre esse átomo, sobre a superfície, desse metal, uma luz com fótons cuja energia seja menor do que 1,8 eletronvolts, não vai sofrer efeito fotoelétrico. Esses elétrons não serão arrancados. Tá? Lembre-se que cada elétron só pode pegar um fóton. Então não adianta vir dois fótons, que a energia somada dê maior do que 1,8 volts, que isso não vai funcionar. Tem que vir um fóton com no mínimo 1,8 volts, e esse é o tal do efeito da função trabalho que causa o efeito fotoelétrico. Ele diz, iluminando-se este metal com luz de comprimento de onda 0,33 vezes 10 a menos 6 metros, esse comprimento de onda é o comprimento de onda incidente. Comprimento de onda incidente, que ele dá como 0,33 vezes 10 a menos 6 metros. Beleza. São liberados elétrons dessa superfície, ou seja, essa luz, esse comprimento de onda incidente, os fótons têm energia suficiente para provocar o efeito fotoelétrico. Calcule o máximo valor da energia cinética desses elétrons em unidades de 10 a menos 20 joules. É assim, a equação do efeito fotoelétrico nos dá que a energia incidente é igual à função trabalho mais a energia cinética. A energia incidente, H vezes F. Função trabalho eu tenho, só preciso multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. A energia cinética é exatamente o que ele quer. Sendo que no lugar desse H vezes F, que é a energia incidente, eu ainda vou escrever C sobre lambda. Porque ele me deu o comprimento de onda. Mais a energia cinética. Ok? Então a energia cinética será H, que é a constante de Planck, que é 6,6 vezes 10 a menos 34, vezes C, que é 3 vezes 10 à oitava, dividido pelo lambda, que é 0,33 vezes 10 a menos 6, ou 3,3 vezes 10 a menos 7, para que eu possa cancelar com o 6,6 de uma maneira mais fácil, menos a função trabalho, que é 1,8 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Beleza aí, né? Então temos... Vou cortar o 6,6 com 3,3, dá 2 vezes 3, 6. Vezes 10 a menos 7 embaixo, 10 a oitava em cima, 10 a menos 34, subiu 15, 34 menos 15, 10 menos 19. Menos 1,8 vezes 1,6, 48 vezes 10, 2,88 vezes 10 a menos 19, que me dá uma energia cinética de 3,12 vezes 10 a menos 19, ou 31,2 vezes 10 a menos 20 joules, que você marcaria no gabarito 31, até porque ele pede unidades de 10 a menos 20. Então, o gabarito 31 vezes 10 a menos 20 joules. Tranquilo? Então, só para registrar, essa é a equação do efeito fotoelétrico, essa que eu estou grifando na sua telinha aí. Equação do efeito fotoelétrico. Beleza? Boa questão, né? Tranquilo. Estamos trabalhando física quântica, não esqueça a quantização aí. Vamos mais uma com essa ideia aí para fixar um pouco mais essa equação do efeito fotoelétrico, que é bem a cara da UFPE, não que a UPE não tenha colocado, colocou já, mas a UFPE quase sempre coloca, quando tenta cobrar alguma coisa de física quântica, cobra isso daí, tá? Então vamos lá para mais uma questão dessa nossa aula de Física Moderna 1, terceira e última questão, que diz o seguinte:
Para liberar elétrons da superfície de um metal, mais uma vez ele está falando sobre a função trabalho, é necessário iluminá-lo com luz de comprimento de onda igual ou menor que 6 vezes 10 a menos 7 metros. Então, esse comprimento de onda que ele deu é o comprimento de onda máximo que você consegue liberar. Para liberar, existe uma frequência mínima e um comprimento de onda máximo, que para uma mesma velocidade, esses dois fatores são inversamente proporcionais. Então, se não chegar luz com esse comprimento de onda ou menor que esse comprimento de onda, não vai ter energia suficiente para liberar elétrons desse metal. Qual o potencial de superfície, também chamado de função trabalho, desse metal em elétron-volts? Nessa questão ele quer especificamente a função trabalho. Eu resolvi colocar essa questão por quê? Porque às vezes você acha que essa função trabalho, ela por ser algo tabelado, ela não é calculável, ela também é calculável. Essa função trabalho, ela também é calculável da seguinte maneira: H vezes a frequência mínima, ok? Ou H vezes C sobre o comprimento de onda máximo. Tá certo? Então eu resolvi colocar, porque eu digo, pô, vai que fica alguma dúvida se há essa possibilidade de calcular. Sim, normalmente concordo que é um valor tabelado, mas normalmente não significa sempre. Então, a minha função trabalho para esse metal será H C lambda máximo 6 vezes 10 a menos 7. Isso aqui teremos 3,3 vezes 10 a menos 19, tá? Que se eu dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, eu poderei passar, porque está em joules, eu passo para elétron-volts. Cara, se fosse 3,2 dividido por 1,6, iria ser 2. A gente tem 3,3, aproximadamente 2, tá? Então, aproximadamente 2 vezes 2 elétron-volts, né? 2 vezes 10 a 0 é 2 elétron-volts. Aproximadamente 2 elétron-volts. Tá? Repito, eu daqui peguei esse valor e dividi por 1,6 vezes 10 a menos 19 para passar para elétron-volts. Na questão anterior, a gente multiplicou por 1,6 vezes 10 a menos 19 para passar para elétron-volts. Então, gabarito 0,2, mais uma questãozinha de física moderna, ok? Chega aqui comigo. E aí, tranquilo? Começamos, tá? Largamos. Normalmente você vai encontrar uma certa dificuldade se você não tiver estudado no final do ensino médio legal esse assunto. Então eu aconselho que tu tente pegar essa teoria, tá? Para a partir daí você conseguir desenrolar um pouco melhor, tá? Até porque não é simples esse assunto. Mas lembre-se, como eu disse anteriormente, que eles não cobram de maneira complicada. Então dá para desenrolar na hora, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.